O deputado federal Átila Filho, do Progressistas, do Piauí, recebeu no gabinete dele, lá em Brasília, o diretor global de políticas públicas e CEO da Shein Singapura, Leonard Lin, e outros diretores da Shein no Brasil. O deputado foi o relator do projeto de lei que taxou as compras internacionais em até $50. Ele está aqui com a gente, comigo, com a Lívia Pessoa. Aproveito para dar boa noite ao nosso convidado primeiro, Lívia. Deputado, boa noite. Boa noite, Nádia. Boa noite, Lívia. Boa noite aos nossos telespectadores da TV Cidade Verde. E boa noite, Lívia Pessoa. Boa noite, Nádia. Cheguei aqui um pouquinho mais cedo para poder participar dessa conversa aqui, que com você também é de casa. É isso. Bom, vamos, deputado, saber como é que foi. O senhor teve com a cúpula da Shein, né? E a gente está falando aqui, como eu disse da outra vez, para muitos consumidores da Shein aqui no Piauí também. E não só a Shein, né? A gente sabe que os sites de compras internacionais acabaram sofrendo essa taxação desde o dia 1º de agosto. Como foi essa conversa? Eles prometeram alguma coisa? Há uma possibilidade dessa empresa abrir novos caminhos aqui no Brasil? Bem, nós tivemos o prazer lá de receber o presidente global, né, mundial da Shein, Leonardo, Dr. Leonardo. Ele é de Singapura, ele foi visitar o Brasil, está vindo visitar o Brasil e visitou algumas pessoas da política e eu fui um dos que eles estiveram conosco. Nós dialogamos sobre a lei que eu fui relator, né, que regulamentou e criou e voltou a ter uma taxação em relação às compras internacionais. E ele sabe, ele foi também agradecer, porque nós tivemos um diálogo importante entre o setor nacional, que defendia uma taxação de 60%, e as plataformas que defendiam que não houvesse taxação. Mas o diálogo foi importante, que nós chegamos num percentual de 20%, que não foi o ideal para todos os lados, mas foi o possível. E com esse valor, para eles foi importante porque reduziu de 60 para 20, né? E com isso não desestimulou essas plataformas, né? Então foi importante esse diálogo e nós deveremos ser também um relator de outro projeto que complementa essas importações relacionadas ainda pelo Mover. Então eles também queriam não ter surpresas em relação a esse novo relatório, que provavelmente eu serei o relator, porque é o assunto que eu já estou à frente lá em Brasília. Então o diálogo foi mais ou menos nesse sentido, de agradecimento. Me convidaram também para uma missão Brasil-Singapura no próximo ano. Eu com certeza irei para ver as atividades da Shein e também de projetos da Shein relacionados ao Brasil, né? Eles, nessa oportunidade, eles estavam indo ao Pernambuco, que eles vão fazer um evento da Shein na cidade do Recife, e que existe também uma possibilidade de vir para o Piauí no futuro. Eles já estão dialogando com o governador, com o pessoal do desenvolvimento do Estado, então isso é importante a gente ter esse diálogo, né? A Shein é a plataforma que mais vende para o Brasil. É importante dizer que, além de produtos chineses, internacionais, ela também vende produtos do próprio Brasil. Eles fazem essa logística ligando o produtor com o consumidor. Deputada, aproveitando esse gancho, essa medida, né, esse projeto de lei, ele não foi muito popular, mas ele foi necessário na tentativa de estimular essa economia aqui do Brasil. Existe uma conversa para, além de ter somente filiais da Shein aqui no Brasil, mas também locais de produção, porque isso diminuiria essa taxa e faria com que houvesse uma aliança ali com a indústria brasileira. Existe essa conversa? Porque até o momento só tem filiais aqui. Na verdade, eles querem estreitar essa relação com o produtor nacional para poder fazer esse link da produção nacional com o consumidor brasileiro e provavelmente estreitar essa relação, mostrando o trabalho da Shein, como é que funciona a indústria da Shein de confecção lá, porque eles são fortes na área de confecção, de vestuário, e com a possibilidade de criar centros de distribuição de logística, né? Na verdade, centro de distribuição para o Brasil. Na verdade, eles não vão produzir aqui no Brasil. Eles querem estreitar a relação com os produtores nacionais e com a possibilidade de melhorar a logística aqui dentro através da criação de centro de distribuição, né? O que a gente chama de CDs. Então, é isso que ele quer, estreitar essa relação. Então, existe sim um compromisso dessas plataformas, em especial da Shein, estreitar essa relação, se enquadrar mais nas normas brasileiras, ou seja,
serem mais legalistas em relação aos seus produtos, aos processos de importações, enfim, estreitar essa relação com o produtor e criar centros de distribuição que aí seriam empregos aqui no Brasil. Bom, deputado, a gente está no segundo semestre, começando a campanha política, né? A campanha começou na semana passada, na sexta-feira, e a gente sabe que é um momento em que também, provavelmente, o Congresso pode sofrer algum esvaziamento em virtude dos deputados darem apoio aos seus candidatos em suas bases. Além desse esvaziamento, essa relação do Congresso com o presidente Lula, que também tem sido uma dificuldade na administração desse mandato do presidente, como é que o senhor avalia que pode ser esse segundo semestre de 2024? Não, a gente tem ainda uma missão importante, que seria a aprovação da regulamentação da reforma tributária. Nós aprovamos semana passada a urgência do segundo texto da reforma tributária, que trata sobre o Conselho Gestor e do Fundo de Compensação dos Estados, né, onde vai ser criado um conselho de 57 membros para fazer a gestão, as regulamentações, as portarias, as resoluções da implantação da reforma tributária. Então, esse texto é muito importante, acredito que ele deva ser votado ainda no mês de setembro. No próximo mês, nós teremos 2 encontros em setembro. A gente sabe que as eleições municipais são importantes, mas acima até das eleições, essa reforma tributária é importantíssima para a geração de emprego e renda e para a economia do país. Nós temos, sim, uma dificuldade de relação do Congresso com o Poder Executivo e também até mesmo com o Judiciário, né? Algumas interferências, mas eu acredito que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal deve impor um tom diferente agora nesse segundo semestre, para que a gente possa voltar a ter um equilíbrio e não tenha tanta interferência dos poderes entre o outro, né? Isso é que é importante, a independência dos poderes. Deputado, agora falando também um pouquinho sobre a política partidária, eu conversava com 2 fontes muito importantes, tanto do Republicanos quanto do Progressistas, e já foi aí me adiantado que é 99% de chance dessa federação sair ainda esse ano. Queria saber ali, o senhor é um dos grandes líderes do Progressistas em nível nacional, existe um diálogo mais alinhado para ser esse ano ou vai postergar mais um pouco? Eu acredito que a federação vai sair. Eu acho que o sistema político partidário do país, com essa última reforma política, ela faz com que os partidos se unam, né? Nós vamos ter uma redução do número de partidos, né? Então, para que ele possa sobreviver, eleger bancada, é importante que eles se unam, criando um partido só, pelo menos para as eleições, porque proibiram as coligações. Então, a federação é importante, né? O diálogo é muito grande do Progressista com a União Brasil e com Republicanos, né? Eu acredito muito que seja uma federação bem ampla, que envolva os 2 partidos, ou seja, nós teremos uma federação de 3 partidos, né? Claro que isso envolve também a disputa pela sucessão do presidente Arthur Lira, mas o certo é que, para que esse grupo se mantenha forte, pela essa independência da Câmara, é importante essa federação, e mais importante ainda é a gente conseguir dessa federação tirar um nome de consenso que possa suceder o presidente Arthur Lira. Presidente Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados e é do Progressistas. Deputado Átila Filho, que também é do Progressistas, do Piauí. Muito obrigada, deputado, pela entrevista. Ótima noite. Obrigado a todos, boa noite a todos.